Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos então para o nosso último vídeo dessa série a respeito da introdução à validação de métodos analíticos, ok? Então a ideia agora é a gente brincar de pensar no processo de validação, né? Então, pensando a validação. Vamos brincar de viajar na maionese aqui, ó. Porque o que acontece? Até agora, nós pensamos os parâmetros separadamente. A ideia aqui agora é tentarmos pensar eles de forma orgânica, né? Pensar o processo de validação como um todo, tá? Isso, obviamente, olhando somente para os parâmetros destacados por nós, ok? Dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de mais coisas, né? Então, pensando só nesses 7 parâmetros que a gente trabalhou, vamos pensar eles de uma maneira orgânica, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma situação onde você trabalha dentro do laboratório de desenvolvimento e chegou lá uma amostra nova, né? Uma amostra fora do seu trabalho de rotina, né? Fora do trabalho de rotina dos analistas, ok? Então agora a questão que está em jogo é análise de ferro em minério de ferro, certo? Então você como faz parte do pessoal do desenvolvimento, você vai ter que desenvolver uma metodologia para analisar ferro e minério de ferro. Por quê? Porque vai começar a chegar pedrinha lá para você. Pedrinha, né? Vai começar a chegar numa situação de rotina, minério de ferro, né? Onde você vai ter que descobrir qual que é o teor de ferro que existe dentro desse minério de ferro, certo? Só que não existe ainda metodologia nenhuma. Você vai ter que partir do zero. Então, que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que desenvolver um método, né? Depois você vai ter que validar esse método, certo? O processo de validação vai trazer confiança para esse método, para depois sim montar o procedimento baseado nesse método que você desenvolveu, para que o analista trabalhe com análise de ferro dentro desse minério num processo de rotina, né? Então, toda vez lá, tá lá o analista do controle de qualidade, né? Todo dia chega lá uma pedrinha para ele, né? Uma pedrinha não, um pedacinho de minério de ferro, para ele determinar o teor de ferro ali, certo? E aí ele vai ter que seguir aquela receitinha de bolo. Mas a questão que está em jogo aqui é como é que eu desenvolvo essa receitinha de bolo e depois, numa segunda etapa, como é que eu valido, como é que eu verifico que essa receitinha de bolo ela funciona, certo? Então agora vamos pensar todos os parâmetros de forma orgânica. Muito bem, primeira coisa que a gente faz, né? Determina qual vai ser o equipamento que vai ser utilizado e busca na literatura métodos de quantificação. Então vamos supor, e aí, gente, aqui eu vou inventar tudo, tá? A gente vai viajar na maionese, eu vou inventar tudo. Tudo tá meio baseado em coisas que fazem sentido, mas são todos os números que a gente vai colocar aqui são números inventados, tá? É só para você ter uma noção de como é que é o processo, ok? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai procurar procedimento para análise de ferro em minério de ferro. E aí, ok, você vai procurar isso na literatura. Então, na literatura, vamos supor que exista um procedimento para analisar minério de ferro em absorção atômica. Aí é que vem a questão. Eu tenho absorção atômica no meu laboratório? Se eu tenho,
ok, o problema está resolvido, já existe um método, eu não preciso fazer muita coisa, só vou precisar validar esse método, ok? Maravilha. Agora vamos supor que você não tenha uma absorção atômica no seu equipamento, você tem o UV-Vis. Muito bem. Existe método para analisar minério de ferro, teor de ferro no minério de ferro, utilizando como equipamento UV-Vis? Vamos supor que não exista. Então agora você vai ter que desenvolver. Como é que é o processo de desenvolvimento? Você vai ter que buscar na literatura métodos para analisar ferro no UV-Vis. Não necessariamente ferro que venha de minério de ferro, mas ferro no UV-Vis, né? Então tem lá um procedimento que a gente sabe que o ferro, se eu não estou enganado, é o ferro mais 3, ele reage com tiocianato, né? Produzindo um complexo de cor vermelha. E você já aprendeu com o tio que tudo que tem cor dá para ser analisado no UV-Vis, porque o UV-Vis é um equipamento que tem um super olho no detector, né? E que enxerga muito bem. Tudo bem? Então, de repente, essa metodologia para analisar ferro com tiocianato talvez seja interessante. Existem outras substâncias que complexam com ferro, né? Mas o tiocianato é uma possível, ok? Muito bem. Mas aí é que está a grande questão, né? Tem como pegar esse pedaço de minério e enfiar dentro do equipamento? Não, eu vou ter que desenvolver uma metodologia para abrir essa pedrinha, né? Então eu tenho que tornar essa pedrinha, todos os constituintes dela, eu tenho que jogar dentro de uma cubeta. E tudo isso daqui tem que estar solubilizado. E tem que ser translúcido, eu tenho que enxergar, porque esse é o princípio do método do UV-Vis, né? Eu bombardeio a minha amostra com radiação eletromagnética e a radiação tem que passar do outro lado. Se não é translúcido, não tem como fazer, né? Então, existem vários procedimentos, né? Você vai encontrar vários procedimentos para abertura de amostra, né? Onde você usa pressão, temperatura, ataque ácido, né? Tem alguns agentes que você utiliza também para ajudar a fundir, né? O processo de digestão como um todo. Enfim, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer é desenvolver um processo para digerir, transformar essa pedrinha num líquido translúcido, né? Aí muito bem, nesse líquido, o que acontece? O ferro vai estar aqui, ó, né? Ele pode estar na forma mais 2, na forma mais 3. Então, olha a quantidade de coisa que você tem que pensar, né? E aqui a gente tá viajando na maionese. Se o ferro mais 2 ele não complexa com tiocianato, eu tenho que garantir que todo esse ferro esteja na forma mais 3. Então, muito provavelmente, eu vou ter que jogar um agente oxidante. Se bem que dependendo do ácido que eu uso, eu garanto, né, que o ferro esteja na forma mais 3. Mas enfim, talvez eu tenha que jogar um agente oxidante para converter esse ferro em ferro mais 3, né? Perceba que tudo que eu faço na minha amostra, né? Então, se na minha amostra eu joguei um agente oxidante, se na minha amostra aqui o meio da minha cubeta na amostra está ácido, é interessante que os meus padrões, o meu branco esteja ácido, é interessante que eu coloque o agente oxidante também nos meus padrões e no meu branco, enfim, olha só como é que é complexo, né? O processo de você desenvolver uma análise, certo? Lá no departamento de desenvolvimento. Muito bem, aí depois que eu preparei toda a receita de bolo, né? Ah, detalhe, né? Eu vou ter que comprar um tubinho com minério dentro dele, e esse tubinho eu posso chamar ele de material de referência, né? Que é um material caro para dedéu, né? Então vamos supor que eu comprei um tubinho com material de referência com minério de ferro e vem lá dentro do rótulo que o teor de ferro é 50
ppm. O que esse material de referência que foi analisado em vários laboratórios credenciados me diz? Ele está me dizendo que o teor de ferro no minério de ferro é 50 ppm, ou seja, eu tenho 50 miligramas de ferro para cada quilo de material, tá? Gente, eu estou inventando, ok? É só para você entender. Muito bem. Uma vez que você conseguiu desenvolver uma receitinha de bolo, né? Desenvolvi aqui uma receitinha de bolo, um procedimento. Então, o procedimento tem todo uma primeira parte de abertura. Deixa lá a pedrinha, né? Primeiro você vai moer a pedrinha para aumentar a superfície de contato, né? Vai fazer o ataque ácido a quente, com pressão, com isso, com aquilo, nananana. Aí essa pedrinha ela é toda convertida numa solução translúcida, certo? Pronto, está terminada a parte de abertura, o procedimento. Você já testou? Funciona? Funciona, maravilha. Agora tem todo o procedimento de análise que você, a partir da literatura também, desenvolveu, né? Jogou, né? Fez uma diluição, jogou um agente oxidante, né? Acertou o pH do meio, nananana, fez um procedimento, receitinha de bolo para análise. Agora que você fez todo o desenvolvimento, você vai para o processo de validação, né? A questão aqui na validação, você quer conferir se existe, se o teu método que você desenvolveu, se a tua receita de bolo, ela é confiável. É isso que você vai fazer, né? E o que vai te trazer essa confiabilidade? A determinação daqueles parâmetros todos que a gente viu, né? E mais alguns, muitas vezes, tá? Tudo bem? E qual que vai ser o teu material, né? Qual que vai ser o teu alvo? O seu material de referência que você comprou, que te diz lá no rótulo que tem 50 ppm de ferro, certo? Então, o que é que você vai fazer, gente? Primeira coisa, você vai fazer análise, né? Vai construir lá os padrões, papapá, né? Tá tudo no procedimento, já tá tudo aqui, ó. A receitinha de bolo já tá feita. Então, o que é que você vai fazer? Você vai botar ela em prática e vai validar, né? Então, você vai construir os seus padrões, né? Então, tá aqui, ó. Você vai pegar os seus padrões já construídos, vai passar no equipamento. O equipamento, você já pensa nele X e Y, né? Olha lá, ó. Então, você vai construir uma curva de calibração de modo a ajustar para a amostra, né? Então, o 0, que é o branco de concentração em ppm, e aqui é a absorbância, tudo bem? O 0 vai me dar um valor de absorbância, por exemplo, tá? Aí, o 20 ppm vai me dar 200 de absorbância. Ó, eu tô inventando, tá? Não existe 200 de absorbância. É só para ficar um número bonitinho aqui pra gente enxergar. O 40 ppm vai me dar 400 de absorbância. O 60 ppm vai me dar 600 de absorbância. E o 80 ppm vai me dar 800 de absorbância. Por que eu escolhi essas concentrações? Ué, eu escolhi essas concentrações para construir a minha curva, que vai ser assim, ó. O branco, o 20 me dá 200,
o 40 me dá 400, o 60 me dá 600 e o 80 me dá 800, né? Aqui, ó, os meus pontos. Por que que eu escolhi essas concentrações para passar os meus padrões, né? Olha lá, ppm, absorvância. Eu escolhi para minha amostra cair aqui, né? A minha amostra, ela não tem 50 ppm, para ela cair aqui, certo? Bem no meio da curva, bem no meio onde eu tenho a minha faixa ótima de trabalho. É claro que tudo vai depender da diluição que eu vou fazer aqui e tudo mais, né? Mas, então, tudo isso eu vou ter que pensar no procedimento, e a ideia aqui não é ficar pensando sobre isso, a ideia é pensar sobre o processo de validação de uma maneira orgânica, né? Mas a ideia é botar o negócio dentro da minha faixa ótima de trabalho, certo? Então, olha só, na medida em que eu construí a minha curva, né, estou botando o meu procedimento para funcionar, eu consigo determinar todos aqueles parâmetros. Então, ó, só batendo o olho para essa curva, né, eu já consigo determinar o último parâmetro, que é o 2.7, que é a sensibilidade. Qual que é a minha sensibilidade? Aqui, só batendo o olho, ó, delta y, que é 200 dividido por 20, que dá, né, 10. Então a minha sensibilidade, sem botar no Excel, né, só no olhômetro, quanto que é? 10 o que? Absorvância ppm a menos 1, certo? Essa daqui é a minha sensibilidade do meu método quantificado. Tudo bem? Ah, detalhe, né? Qual que é o meu limite de detecção e o meu limite de quantificação? Não sei. Nessa brincadeira, nesse processo de validação, eu vou ter que passar o meu branco, ó, perceba que ele me gerou um sinalzinho aqui, ó, né? Eu passo ele 7 vezes, pelo menos. 7, 8, 10, 20, vai depender, tá? Então, na dúvida, passa 20. Então, ó, eu estou no processo de validação. Então, eu vou passar o meu branco 10 vezes, 20 vezes, né? E, a partir dessas leituras, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o desvio padrão, né? A partir do desvio padrão, eu calculo LD e LQ. LD é 3 vezes o desvio padrão dividido por A. Ó, o A eu já tenho, é 10. Então, já calculo LD e LQ, que é 10 vezes o desvio padrão que eu calculei dividido por A. E já vai me dar o limite de detecção e o limite de quantificação, já vai me dar direto em ppm. Nós já fizemos análise dimensional lá atrás e vimos que sai direto em ppm, que é o limite mínimo detectável em ppm e o limite de quantificação. O que é esse limite de quantificação? É esse ponto aqui, ó, que me traz confiança para a medida, me traz precisão e exatidão. Tudo bem? Ó, então nós já matamos limite de detecção, limite de quantificação, determinamos a sensibilidade, né? Qual que é a minha faixa ótima de trabalho ou a faixa linear de trabalho? É desse ponto aqui, ó. Tá, a minha faixa linear de trabalho ou faixa ótima de trabalho. Você já discrimina lá. É de LQ até 80. Eu percebi que até 80 funciona bem a minha curva de calibração. Depois daqui para lá, não sei quanto que é. Então, para o meu procedimento, é de LQ até 80. Tudo bem? Ó, já determinamos faixa ótima de trabalho, que é um parâmetro, LD, LQ e sensibilidade. Já determinamos 4 parâmetros. O que mais que falta? Falta linearidade. A linearidade, eu posso mensurar ela por meio do R. E pode ser o R quadrado lá do Excel. Então, eu vou plotar isso aqui, ó,
numa curva do Excel, ele vai me dar o R quadrado, certo? Muito bem. Esse R quadrado, dando ali por volta de 0,99, né? 0,98, tá mostrando que existe uma ótima correlação entre os dados do meu sinal analítico e a minha concentração, certo? Então isso aqui, ó, é a minha linearidade, é a representação quantitativa da minha linearidade, tá? Eu não fiz, não sei se é 0,99 para esses dados, mas é só para você ver. Muito bem. Então, já mensuramos linearidade, faixa linear de trabalho, limite de detecção, que tem que fazer esse cálculo, limite de quantificação, que precisa fazer esse cálculo, mas eu preciso passar o branco muitas vezes para achar esse desvio. A sensibilidade é o A, né, que eu sou obrigado a utilizar aqui e aqui. E depois eu tenho que calcular a precisão e a exatidão. Como é que eu calculo a precisão, gente? A precisão eu calculo pelo desvio padrão relativo, né? Então, como é que eu calculo a precisão aqui, né? Eu faço esse processo todo em triplicata, no mínimo, tá? Então, eu faço a análise em triplicata, pego a minha amostra, passo 3 vezes, vai me gerar 3 valores, né? E aí eu calculo o RSD percentual. Tudo bem? Tranquilo? E para eu calcular a minha exatidão, eu uso aquela fórmula do erro, né? Ó, eu tenho um material de referência. O material de referência deu 50 ppm, né? Então, vamos supor que a minha análise, e aí eu vou inventar, né? Eu peguei esse material de referência, ó, porque uma coisa é a amostra, outra coisa é o material de referência. No processo de validação, né? No processo de validação, eu construo a curva de calibração. Cadê? A curva de calibração e eu passo o meu material de referência. Eu vou abrir esse meu material de referência com procedimentos, né? Um procedimento que o tio inventou lá. Cadê o procedimento? Com a receitinha de bolo. Sei lá. Com essa receitinha aqui, ó. Então tem um procedimento de abertura. Eu abro o meu material de referência. Não é a minha amostra, gente. É o meu material de referência. Não é análise de rotina ainda. Eu estou pensando no processo de validação, né? Depois que eu validei, aí sim eu vou para minha rotina. Aí sim eu vou pegar as pedrinhas, né, que vão chegando de tudo quanto é lugar diariamente, e aí eu vou analisar essas pedrinhas, né? Mas no processo de validação eu vou avaliar quem que eu vou jogar na minha curva de calibração? O meu material de referência. Eu vou pegar um tanto desse material de referência, eu vou fazer o processo de abertura ácida, de ataque e tudo mais. Eu vou converter esse material de referência numa solução, né, translúcida, né? Eu vou jogar agente oxidante, né? Eu vou jogar umas gotinhas de tiocianato conforme o meu procedimento, né? Vai dar uma corzinha pro ferro ali. E eu vou medir, vou pegar essa cubetinha, vou botar lá no meu espectrofotômetro, né? No meu espectrofotômetro eu já passei os meus padrões. E aí eu venho e passo a minha amostra. A minha amostra aqui no caso é o meu material de referência, né? Eu pego isso daqui, esse valor que o equipamento me dá, ele não me dá em concentração direta, ele me dá em absorbância. Por meio da equação da reta, do método dos mínimos quadrados, né? Y é igual a x mais b. Eu rebato aqui e acho a concentração, né? Então, nesse processo de validação, por exemplo, eu fiz em triplicata, certo? E aí, em triplicata, eu achei que a minha
que a minha concentração do material de referência na amostra 1, né, na primeira vez que eu fiz esse processo, deu 53 ppm. Ó, próximo daquilo que me informa o material, né? Da segunda vez que eu fiz a minha análise, deu 51 ppm. E da terceira vez que eu fiz a análise, deu 49 ppm. Pessoal, isso aqui, ó, vai me gerar uma média, mais ou menos, né, com uma incerteza associada. Nós aprendemos a fazer isso aqui lá no 5º semestre, lá em Quant, né, tem todo o tratamento desses dados em triplicata, né. O fato é que esse valor aqui, ó, vai dar próximo de 50 ppm, que é o valor que me informa o material de referência. Ou seja, eu vou ter uma exatidão muito boa, não é? Olha só que legal. Ó, então, a partir, ó, esses dados aqui, ó, tratados separadamente, ó, eu consigo calcular a dispersão desses dados, o quanto que um está distante do outro. Isso vai me dar precisão, né? Tem um jeitinho de calcular a precisão que a gente já viu, né? E o quanto que esse valor, essa média que me deu em relação ao material de referência, o quanto que essa média está longe do meu alvo, que é 50 ppm, vai me dar exatidão, né? Então eu uso o cálculo, né? A fórmula do erro para calcular a exatidão, e eu uso a fórmula lá do coeficiente de variação, né, do RSD percentual, para calcular o quanto que esses dados dispersam uns dos outros. Certo, gente? E aí eu determino tudo, né? Ou determino esses principais parâmetros. Por meio do erro relativo percentual, eu mensuro a exatidão. Pelo RSD percentual, eu mensuro a precisão, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros. Gente, ficou claro como é que a gente trabalha no processo de validação? Olha só que legal. Com esses dados que me trazem uma certa precisão, e eu percebo que eles estão orbitando em torno de um dado que eu chamo de verdadeiro, que é 50 ppm, né? Com esse R quadrado me dizendo que a minha curva é super linear, né? Já trazendo o meu limite de detecção aqui embaixo, o meu limite de quantificação aqui, ó. Achando a faixa ótima de trabalho, né? Achando a sensibilidade do meu equipamento. Olha, eu estou demonstrando a confiança do meu método, né? E a confiança está me dizendo que esse valor que eu estou achando, ó, ele está bem próximo do meu alvo, né? Eu estou conseguindo resultados bem interessantes, resultados bem lineares, né? O meu método, aparentemente, ele é bastante confiável, ok? E essa confiança, ela é feita a partir do processo de validação, certo? Feito tudo isso, ok, a minha receitinha de bolo, ela está válida, ela está desenvolvida, está validada, né? E aí, a partir de então, ela pode ser colocada no procedimento da empresa para avaliar as pedrinhas que estão por chegar, né? Para avaliar os pedacinhos de minério que vão chegar lá no laboratório todo dia para você determinar teor de ferro. Tá claro, gente? Todo mundo conseguiu entender mais ou menos? Olha, isso aqui é uma introdução da introdução da introdução. A ideia aqui não é
deixar vocês craques no processo de validação. É só discutir de uma forma bem singela e bem simples para que você saia daqui entendendo um pouquinho o processo. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a próxima.